Fala pessoal do Loucos pelo Grêmio, tudo bem com vocês? Como vai esse início de quarta-feira da semana mais gremista, né? Vencemos o Grenal e para falar da nossa história, vamos falar do primeiro Grenal da história. Para relembrar um pouquinho, lembrar que a gente manda do Rio Grande do Sul e lembrar que vencemos mais um, mas o primeiro em específico, foi sensacional. O segundo também a gente vai contar depois, mas deixa para final do Gaúcho, quando a gente ser campeão gaúcho em cima do Inter, metendo uns 4-0, aí eu falo do segundo Grenal. Mas agora vamos falar do primeiro, que terminou a partida em 10-0. Cara, foi o seguinte, o Grêmio foi fundado em 1903, como todo mundo sabe, e o Inter fundado em 1909. E nesse ano que o Inter se fundou, 2 meses após a fundação, 4 representantes do Inter se juntaram com 4 representantes do Grêmio para debater e marcar um amistoso, o primeiro Grenal da história. Um amistoso entre o Inter e o Grêmio, que foi marcado por uma data em setembro. Só que o Grêmio, como estava com um calendário muito cheio, resolveu que ia com o time reserva contra o Inter. E o Inter não quis. Pena pro Inter, porque esse foi humilhado e macentado no primeiro Grenal da história, ou seja, devem ter se arrependido. Mas o que aconteceu? Foi marcado para o mês seguinte, então em agosto de 1909 foi quando teve o primeiro Grenal, em 18 de agosto de 1909. Agosto não, tô viajando, agosto não. Julho, 18 de julho de 1909 foi quando teve o primeiro Grenal da história. E aí as duas equipes entraram, na Baixada, com expectativa estimada de público ali, entre 2.000 pessoas na Baixada, que era o estádio do Grêmio, o primeiro estádio do nosso tricolor. E aí na Baixada viram o Bolt, né, um dos ídolos da história do Grêmio, que a gente não sabe porque faz muitos anos que ele jogou, mais 100 anos atrás que ele jogou, um dos primeiros grandes jogadores da história do Grêmio, que foi o primeiro cara a marcar um gol no Grenal. Então, aos 10 minutos de jogo ali, bem ligeirinho, o Grêmio fez o primeiro gol, fez 1-0, numa partida que ficou marcada por ser o primeiro Grenal da história, por ter tudo, cara, sinceramente, o primeiro Grenal da história, só de pensar, são 438 jogos que já existiram em Grenais, desde que não valia nada, como esses amistosos, que só serve pra gente contar a história, até Grenal de Libertadores já teve Grenal de Copa do Brasil, teve Grenal de Brasileirão, decisivo, teve humilhações, nossa, muita coisa, e o Grêmio mandando sempre no Rio Grande do Sul, desde o primeiro Grenal da história. O Grêmio fez esse 10-0 no primeiro jogo, fez 10-1 no segundo, mas o que acontece? Esse Grenal foi um amistoso e é a maior goleada dos clássicos Grenais. Só que por ser amistoso, tem a maior goleada em jogos competitivos, valendo alguma coisa, que foi o segundo Grenal, onde o Grêmio venceu de 10-1 e depois eu vou falar a história. O Bolt, que foi o atacante que fez o primeiro gol, fez mais 4 gols nessa partida, ou seja, foi o artilheiro do primeiro Grenal fazendo 5 gols. Teve mais um jogador com nome difícil, Groenland, fez mais 4 gols e o Moreira fez 1, ou seja, 3 jogadores repartiram os 10 gols aí que o Grêmio meteu no Inter. E daí que surge um clássico tão bonito, o maior clássico do Brasil, se duvidar, um dos maiores do mundo, não sei se não o maior do mundo, surge daí de 4 integrantes se uniram, fizeram um acordo para fazer um amistoso, e o Grêmio, claro, um time já fundado há mais de 6 anos naquela época, já estava com um uniforme tricolor, não dessa modelo aqui, mas era um azul e branco a camisa com calção preto. Já o Inter era vermelho e branco listrado com calção branco, segundo a Wikipédia, tudo isso segundo a Wikipédia, fonte muito confiável. Mas o Grêmio já estava com o uniforme tricolor, já fazia mais de 6 anos, o Grêmio já era um clube mais experiente, já sabia jogar mais, tinha mais capacidade de jogo do que o Inter estava se fundando a recém, e claro que ninguém naquela época imaginava a grandeza que se tornou,
a capacidade de agora os clubes poderem colocar mais de 40 mil pessoas com tranquilidade quando ambos vão se enfrentar em qualquer estádio e atrair milhões de pessoas em qualquer jogo que tenha Grenal. Claro que ninguém imaginava isso, mas ali se fazia a maior goleada da história dos Grenais. O engraçado é que não temos filmagem para ver. O engraçado é que na época existia até árbitro de gol, que eram os caras que sentavam do lado dos gols para ver se a bola tinha entrado. Não é aquele árbitro de gol que ficava para ver se tinha batido em alguém, se era escanteio ou não, que existia até pouco tempo também, mas era um árbitro para ver se a bola tinha entrado no gol ou não. Por quê? Porque não tinha redes ainda nos gols. Ou seja, muito diferente do futebol que é hoje em dia, mas mesmo assim, desde o princípio, o Grêmio macentando o Inter, sendo o maior do Rio Grande do Sul, como todos nós sabemos, mas que os colorados continuam a negar e vão perder mais um gauchão, e assim vai, cara. Só admite que o Grêmio é o maior do Rio Grande do Sul, beleza? Um abraço, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!